Olá, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, conseguiram fazer a avaliação continuada direitinho? Estava difícil? Estava tranquilo? Bom, meus queridos, continuamos aqui por esse atalho, por esse caminho, né? Próxima semana teremos novidades com as nossas novas aulas. Hoje vamos bater um papo muito tranquilo e, como vocês já estão aí na reta final, nós vamos falar sobre a questão dos textos. A nossa última aula eu sei que foi parte de gramática, nós vamos ver a correção dessa avaliação continuada na próxima aula. Foi sobre os verbos irregulares, como eles se apresentam diante dos textos, o a ser, o descer, o venir, que é aquela mudança na primeira pessoa, e os outros permanecem com o mesmo radical, tirando o verbo venir, que tem aquela irregularidade também nas outras pessoas. Mas seguindo a parte, vamos falar um pouco de produção textual em espanhol e não produzir o texto, mas de uma forma a entender, porque quando você presta quando você faz um exame na língua estrangeira, você tem que estar atento a alguns detalhes. E hoje nós vamos falar, depois eu vou mandar todo o material para vocês em PDF, fiquem tranquilos na plataforma. Nós vamos falar sobre os marcadores textuais. O que esses marcadores representam dentro de um texto? O que eles fazem? Eu tenho uma definição aqui que eu vou mandar para vocês, muito legal. Fiquem atentos. A definição segundo a minha gramática, los marcadores textuales son expresiones que conectam ideias dentro de um texto, las organizam ou las modificam. Também há aqueles que estão relacionados com interação na conversação. Bom, trazendo para um bom português, eles vão conectar as ideias, isso nós já sabemos, porque todo texto apresenta uma ideia, e dentro desse texto vai se organizar ou modificar. O marcador tem essa responsabilidade de organizar ou modificar. Muito interessante. Aqui eu tenho pequenos textos que eu também mandarei para vocês, que já está marcado. Esses marcadores já estão ali em destaque. Eu tenho aqui as funções que eles cumprem. Tem lá, resposta da natureza de calentamento global, né? Um assunto que está muito em voga sobre o aquecimento global, que já tantas discussões e poucas ações. Científicos han demonstrado que o promedio de la temperatura de la Tierra se vai elevado um pouco nas últimas décadas. Sabemos, né? Já sentimos. Aí vem lá o marcador. Sin embargo, no todos os científicos estão de acordo em quanto aos cambios que isto provocará ao clima da Terra. Sin embargo, esse sin embargo é um marcador muito usado quando você se depara com textos espanhóis em qualquer ocasião. Sin embargo é o nosso entretanto, muito utilizado também para a língua portuguesa. Vocês podem estar perguntando, e o marcador, ele se apresenta sempre em que altura do texto? Queridos, os marcadores, eles podem estar no início, eles podem estar sempre no início de alguma frase. Isso é importante. Eu tenho um outro trecho que diz assim: provavelmente se te olvidarão as palavras que eu nunca olvidaria. Nosso provavelmente, o entretanto e outros. Por outro lado, também. Então, nos textos, conforme nós vamos procurar, nós temos as diferentes marcadores. Já temos aqueles que indicam informações dentro do texto. É aquele marcador que vai te orientar. Nós temos o ademais, asimismo, em cima, incluso, sobretudo, também. Esses vão sempre adicionar ademais, aí vai vir a informação que ele adiciona ali ao texto. Nós temos
outros marcadores que eles querem dar uma ênfase maior a uma informação, que é o eis decir, que é o dizer, isto, eis, melhor dito, ou seja, aquele que está explicando, está corrigindo uma ideia anterior. Percebam que cada um deles vai ter a sua propriedade ali dentro do texto. Não estão ali à toa, não estão de forma jogada, mas sim de uma forma organizada, como nós vimos lá no início, ou modifica ou organiza. São dentro da conexão de ideias. Nós temos o como, utilizamos muito em português, o pongo por caso, por exemplo, tal caso eis. Ahora bien é muito usado, ele introduz uma oposição, um contraste à frase. Interessante, né? Com todo el cambio, por el contrário, sin embargo. Então, esses conectores, que são os marcadores textuais, eles constroem as orações dessa forma, com esses conectores sendo utilizados no propósito que cada um deles está ali dentro do texto, das ideias. Nós temos os conectores que se usam para dar início ao texto. Quando você faz uma produção textual em português, você já tem os seus conectores, os conectores certos para começar. Quando você faz uma produção textual, os conectores certos para o desenvolvimento do seu texto, para a sua conclusão, para a sua argumentação e contra-argumentação. Não é assim? Entretanto, porém, todavia. Nós temos os conectores já certos para aquilo que vamos escrever. Assim também é em espanhol. E assim também a gente observa na nossa língua espanhola. Nós temos, olha, a continuação, para empezar, para começar, seria o nosso primeiro de todo, a continuação, assim pois, que é o nosso assim pois, seguidamente, que temos também primeiro, segundo, que ordena lá as informações do texto. Primeiro vamos a começar a falar sobre isso. E seguimos em conclusão, aquilo que nós falamos agora, quando você vai concluir o texto, finalmente, para cerrar, para concluir ou para terminar. Por último, enfim, em poucas palavras, uma palavra em resumo. Então, todos esses modificadores, esses conectores, eles têm ali uma função específica para cada momento que você estiver escrevendo. Porque quando você escreve, as suas ideias, elas não são organizadas de uma forma aleatória. Você tem que ter o conhecimento do que você está escrevendo, você tem que introduzir o assunto, argumentar e você tem que concluir, não é assim? Dessa forma, e ali você utiliza os conectores. São muitos conectores, eu usei alguns, mas nós temos em espanhol, assim como em português, bastante conectores em que nós utilizamos na língua espanhola. Todos eles estarão à disposição para vocês com os exemplos e o seu uso. Você vai olhar ao lado, vai ver. Por exemplo, no primeiro lá que eu falei, ademais, é sempre para adicionar uma informação. Então, tem um exemplo aqui, ó. No sou mais amiga de Julia, porque no vino é a mi fiesta e, ademais, no me invitou a la suya. Ou seja, né, a Júlia não foi à festa, que ela foi convidar, que a pessoa a convidou, e não convidou para a festa dela também. Então, ademais, representa o nosso além. Então, todos esses conectores que nós vimos hoje estão aqui com exemplos, com seu uso, para que você possa escrever melhor, para que você possa entender quando for fazer alguma avaliação, algum exame, prestar algum exame na língua espanhola, assim se sair bem. Queridos, um grande beijo, um abraço, até nosso próximo encontro. E qualquer dúvida, estou lá no plantão esperando por vocês. Um abraço.